Ah, paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. Começando mais um dia. Choveu à noite, irmãos. Ô, glória. E agora tá chuviscando. Tá chuviscando? O Elcio falou que agora tá chuviscando. Eu não fui lá fora, né? E o frio. Ai. Então, vamos louvar a Deus, agradecer a Deus, bendizer ao Senhor por mais esse dia na presença dEle. Louvado seja, Pai. Consagramos toda a nossa família, todos os nossos na Tua presença, o nosso trabalho. Abençoa, Pai, a cabeça, as mãos, né, Edna? De todos aqueles que estão trabalhando, guarda, protege. Protege os motoristas das vans escolares, dos ônibus escolares, todos aqueles que cuidam das nossas crianças. Entregamos tudo na mão do Deus Todo-Poderoso. Ai, Deus, obrigado por tudo, amém, aleluia. O Elcio vai cumprimentar os irmãos. Bom dia, graça e paz, Pai do Senhor Jesus a todos, que Deus nos abençoe. Obrigado, Jesus, obrigado, nosso Deus Todo-Poderoso, pela noite que nós tivemos, e que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre o nosso dia, nossa quinta-feira hoje. Já quinta, hein? Uma chuvinha ali fora, leve, choveu um pouquinho à noite, molhou a terra. E nós estamos aqui para louvar e agradecer a Deus, engrandecer o seu nome. Sim. Nós somos dependentes de Ti. E hoje a gente estava meditando uma palavra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, que nós vamos falar de uma mulher de Samaria. Vou ler. A senhora vai ler João, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 4, verso 1. Vou ler do 1 em diante, tá bom? E aí Fala a gente assim: vai. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou uma samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria a ele, e te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? E tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura
a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vem nos anunciar tudo. Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que fala com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém, aleluia. Então a gente sabe. Marina, bom dia. Bom dia, Marina, Zilda e Eva, todos. Que lindo, nós né? sabemos, irmãos, que os samaritanos eram inimigos, assim... Eva, bom dia. Dos judeus e samaritanos, eles não se comunicavam, porque... por causa de raízes históricas religiosas diferentes, os samaritanos, eles eram descendentes mistos, pegaram outros costumes e os judeus... Aí um adorava em Jerusalém e eles adoravam no Monte de Gerizim, né? Por isso a internet caiu. Por isso tinha uma rivalidade entre eles, era preconceito. Jesus aqui ele vem quebrar todo tipo de preconceito, transforma essa relação de inimizade em adoração verdadeira. Vai além o amor de Deus, vai além dessas divisões que os homens fazem, né? A gente vê as pessoas antigamente julgando o outro, cuspindo quando passava um, sabe? Por causa da raça, por causa dos costumes deles. Jesus, não só Jesus, Pedro também era assim, julgava, não queria, os apóstolos eram assim, mas Deus mostrou para eles. Aqui, Jesus mostra para ela. Essa imagem que nós temos aqui, irmãos, a Célia hoje estava me falando entre o sal e o açúcar. Você coloca um açúcar refinado aqui no montinho e o sal lado a lado, você olha, os dois brilham, os dois têm a mesma coloração, os dois são exatamente iguais. Você não pode de olhar, bater o olho e saber qual que é qual, porém, eles são muito diferentes, completamente diferentes e opostos, né? O que acontece? A gente conhece o sal e o açúcar. E Jesus conhece a gente. Como Jesus conhecia o íntimo daquela pessoa, daquela mulher samaritana. Sabia a essência dela, né? Tanto que até os apóstolos, quando voltaram da compra da comida, eles se admiraram que Jesus estava conversando com uma mulher samaritana. Entendeu? Então, eles têm aparência. A gente tem aparência, pessoas que são... A gente não pode distinguir... Julgar as pessoas pela aparência. As pessoas pelas aparências. A gente tinha que conhecer, né? Tem que ter o discernimento. Ele é um dos encontros mais marcantes do Evangelho, porque Jesus atravessa barreiras culturais e barreiras religiosas por causa desses preconceitos que tinha antigamente, por causa de muitos preconceitos, né? Além desses, por exemplo, quando Jesus foi comer na casa de uma pessoa lá de Simão, as pessoas, eles estavam quando Jesus foi na casa de Zaqueu, quando Jesus foi vários lugares, o que eles falavam assim, onde já se viu ir lá entrar na casa de um publicano, de um ladrão. Então as pessoas, eles rotulam a gente e aí a gente fica marcado. Um ladrão, é Jesus onde já se viu, aquele ali é um pecador, sabe assim, rotulado de pecador. E aí a gente aprende muito com isso. Mas quando Jesus tem um encontro, né, com aquela mulher, ele conhece ela, a essência dela, como ela é, né? Ele rompe esse preconceito porque ela passou por momentos muito difíceis na vida dela. Uma mulher que tinha 5 maridos e nenhum era dela, né?
Aqui a gente não sabe se ela casou e eles... Porque era assim, antigamente, lá no tempo de Jesus, quando casava e o homem não se agradava da mulher, ele podia repudiar ela. Então, ela pode ter sido repudiada, e a gente não sabe se ela, o que aconteceu na vida dela. Mas Jesus sabia quando ele teve aquele encontro com ela, né? Jesus conhecia. Quando ele se revela para ela, tipo, se você soubesse. Quem te pede água? Quem é que está te pedindo água? Tu me pedirias. A verdadeira água viva. Esse é um diálogo profundo que Jesus vai ensinar ela sobre o acesso a Deus. Ana, bom dia. Né? Acesso a Deus, né? Se você soubesse. A Zilda está aí. Ele mostra a água viva. Nunca mais você vai ter sede. E tem muitas coisas assim para a gente aprender nesse texto. Uma delas. A mulher estava meio-dia buscando água, porque meio-dia o sol estava tão quente que ninguém ia no poço. Mas ela ia, porque ela era repudiada. Ela ia uma hora que era praticamente escondida, uma hora que não ia ninguém, para não dar bochicho. Dá para entender? Eu não sei por que Jesus aqui no texto vai falar que ele tinha que passar por ali. É porque era mais curto o caminho, né? Era curto o caminho, mas ele parou ali. Se ele não passasse por Samaria, ele tinha que dar uma volta muito grande. Ele tinha que passar por ali. Né? É. Mas ele já tinha aquele encontro com aquela mulher, como ele tem com a gente, né? Ele sabia. E outra, o discernimento, né? A gente tem que ter esse discernimento de saber discernir as coisas, o que é bom, o que é mal, sem julgar. Ter um discernimento, pedir para Deus, dar-nos discernimento, Senhor, para saber, para conhecer. E Deus dá discernimento, né? Sempre dá discernimento. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito discernimento, o Elcio sabe disso. Uma vez o Elcio, veio um homem aqui na porta falar para o Elcio trabalhar com ele, que ele ia ganhar muito, que ia não sei o quê. Conta aí, Elcio. A gente ia ser sócio. É você sócio, que não sei o quê. Falei, sai fora, Elcio. Tô fora. Isso daí não é de Deus, não vai dar certo. Dito e feito. O Elcio ia cair numa enroscada grande. Uma vez também veio uns jovens aqui na nossa casa para o Elcio fazer um negócio. Uma confraria. Aí eu falei, olha, gente, eles ficaram tudo bravos comigo. E todos perderam dinheiro. O Elcio ficou bravo comigo, todos eles. E eu falei, não vai, Elcio, entrar nisso, não vai entrar nisso, que isso daí vai dar errado. A gente tá vendo que vai dar errado. E realmente deu errado, eles perderam muito dinheiro com isso, graças a Deus. Eu não deixei que o Elcio entrasse, falei, não entra não. Irmãos, a gente tem que ter esse discernimento. Quando Jesus teve um encontro com aquela mulher, ele sabia que aquela mulher, quando ela tivesse um encontro com ele, ela ia ser transformada, como ela foi transformada, né? Porque depois está falando que a palavra que ela foi na cidade, contando para as todos. pessoas, olha, encontrei uma pessoa que me disse tudo quanto eu tenho feito, e eu acho que ele é Jesus. Ele é o Messias. Né? E todos vieram, né? Saiu, pois, da cidade e foram ter com ele. 20. Então, a gente vai saber que sempre Jesus foi sempre ele que enxergava o coração das pessoas, ele via as motivações. E essa mulher mais levou muita profundas. gente para Jesus, né? Eu falo, olha que lindo isso. Irmãos, há muita diferença entre o sal e o açúcar. Só que olhando, a gente não vê. A minha cunhada que está aqui, a Zilda, uma vez ela chegou aqui de viagem, e eu fui dar um café para a Zilda e dei com sal. Ai, né, Zilda? Para espantar a visita. Por quê? Porque os potes eram muito parecidos. Depois disso, eu mudei completamente os potes, né? Mas aí eu falei assim, olha como é tão parecido que a gente pode se enganar. Então, a gente tem que pedir discernimento para Deus, para não ser enganado. Né? O mundo jaz no maligno, irmãos.
E o que está acontecendo? Muitos estão em pele de ovelha, ou lobos em pele de ovelha, né? Se você estiver falando isso em pele de ovelha, lá em 1 João, capítulo 4, primeira carta de João, não evangelho, ele vai falar muito dos falsos profetas, das pessoas que vêm com pelo de ovelha e no fundo são lobos para ludibriar, matar, roubar e destruir as pessoas. A gente tem que prestar muita atenção, pede ao Senhor, peça discernimento. Mas nós não podemos julgar sem discernimento, né, Célia? Porque às vezes você tem inimigo, né? Julga ele como for um inimigo, por causa dos costumes. Eles não são inimigos. Às vezes, se você conversar com eles, como Jesus falou, com ela, aí eles vão se converter. Entendeu? Verdade, né? A gente tem que prestar muita atenção. Quem a gente coloca na nossa casa, quem a gente anda, com quem a gente anda, com quem a gente está vivendo. A gente tem que prestar muita atenção, irmãos. Não é fácil, mas se a gente pedir, né, o discernimento para nosso Deus, Ele nos dá discernimento. E Ele nos livra de cair em emboscadas, de cair em, né, de fazer coisa errada. Então, peça a Deus hoje discernimento, a palavra é essa hoje. Não julgue pela aparência, peça discernimento. Tenta conhecer a vida da pessoa, conhecer quem ela é, né, por dentro. Para colocar dentro da sua casa, para conviver com essas pessoas, a gente tem que ter muita sabedoria do alto. Não é fácil, não está sendo fácil, nós vamos viver momentos difíceis, mas na presença do Deus Todo-Poderoso, Ele vai nos ajudar e a gente consegue. Quantas ciladas eu e o Elcio nós deixamos de cair. Um dia a gente estava na minha sogra almoçando e eles viram um lugar que vende carro. É leilão. Leilão virtual também era falso. E eles queriam, irmãos, já entrar no banco, já mandar o dinheiro pro leilão. E eu falei assim, ó, se vocês fizerem isso, eu nem converso mais com vocês. Isso daí é falso, é roubo, né? E eles discutiram, eles ficaram até com uma bronca de mim na hora. E eu não permiti que eles dessem o dinheiro. E verdadeiramente, irmãos, não era verdade. Era um leilão falso. Então, olha como que Deus, quando você serve a Deus, como Deus te guarda, te protege. Esses dias mandaram uma mensagem para o Elcio, mandar um dinheiro para um amigo nosso aqui. E o Elcio, na hora, desligou e ligou para ele. Ele falou, nossa, Elcio, eu estou aqui na delegacia. É golpe, não manda não. Só que o nosso vizinho aqui de trás mandou dinheiro para ele, R$500, e perdeu. Então a gente está vivendo nesse mundo, irmãos, onde um golpe atrás de golpe. Esses carros de internet aí é tudo mentira. Carro abaixo da tabela FIP, bonitinho, todos, 99% é falso. Tudo falso. Então o discernimento é importantíssimo. E orar, e andar na presença do Senhor, o Senhor nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Amém? A palavra era hoje. Vamos orar pelos enfermos. Vamos, né? Aqui. Vamos entrar, né, Zilda? Orando, né? Para todos, entregando a Zilda, a Sofia, o Celião, a Raíssa. Tudo na presença de Deus Todo-Poderoso. A Nair Fernandes da Silva, nós entregamos, Pai, ela na tua presença, não sei como ela tá, depois eu vou pedir para a Elda me mandar notícia dela. Ela estava com coágulo na cabeça, irmãos. O Renato está num estado grave, sério, a Eva falou, e a gente continua orando aqui pelo Renato, entregando ele na presença de Deus Todo-Poderoso. A Rosilane, Deus, te entrego ela. O William Melo, o Eduardo, a Maria Flávia, a Kátia, a Renata, a Thalita, Brunos e Eduardos, Emanuele, Estevam e Marina, Lucas Silva, que sofreu acidente de moto, Vinícius, Rosilda,
a Rosilda, né? Um problema lá, uma válvula no coração da Rosilda. A Rose, a sogra da Carol, minha sobrinha. Pedimos oração por Torres, né? Nível grande de suicídio em Torres e em Patrocínio Paulista. A gente entrega essas cidades, Pai, que sua mão poderosa esteja sobre cada um. O Hugo, Fabiana, Giovana, Jéssica, Lorena, todos nós, né? Nós entregamos aqui na mão do nosso Deus, a Raquel, todos. Deus, esse caderninho de oração, Pai, todos os nomes que foram colocados nele, que o Senhor visita, tocando, curando, lavando com o teu sangue precioso da cabeça aos pés, Senhor. Libertando de toda enfermidade, nós te pedimos em nome de Jesus. Glória em nome a Deus. de Jesus. Lembrei de uma música. Amém? Dá-me de beber, pois tenho sede. Lembra dela, Célia? Jesus aqui, irmãos, ele é uma história fascinante, né? Pedindo para uma samaritana, quebrando... A minha Bíblia é toda rabiscada, eu escrevi quebrando barreiras. Verdade. Ao meio-dia, num calor danado, povo dividido, isolados, costumes diferentes. Mas aí entra uma pessoa que veio ao mundo para nos trazer igualdade, união, amor, essência de perdão e todas as coisas boas, né? Jesus Cristo. Já pensou dessa forma? Mas nós temos que ser como a pomba e como a serpente. Como que é? A gente tem que ser astuto, né? A gente tem que ser astuto como uma raposa, prudente como uma serpente, é isso? Não. Não sei. Eu vou ler direitinho, depois eu falo para vocês. Como assim, você fala um ditado sem saber? Não, eu tô tentando lembrar, é bíblico. Peraí, tô tentando lembrar. Que a gente tem que ser como a pomba, né? Assim, simples como a pomba, leve. E também tem que ser esperto como a serpente. Como a raposa. Gente, não sei. Raposa é esperta. Depois nós lê na palavra e eu vou falar amanhã para vocês. Tem uma palavra aqui na Bíblia. Que a gente também não sabe tudo. Apanhai-me das raposinhas. Raposa é esperta, espertíssima. Não, eu tô falando assim de que a gente pode ser bom, mas a gente tem que ser esperto, né? Não é porque você tem que ser bom que você tem que aceitar tudo, que você tem que ser bobo dos outros. Não, seja esperto, né? Vê com quem que você está lidando. Eu não sei porque que Deus está falando hoje isso, Senhor. Presta atenção com quem que você está lidando, as coisas que você está fazendo. Amém? Irmão, tenha um bom dia, uma abençoada quinta-feira. Nós vamos trabalhar. Hoje tem bastante coisa para fazer. Ana, senti saudade. Um abraço para todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. E eu vou falar a benção apostólica. Zilda, aqui está chovendo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Chuva de bênçãos, fique na paz do Senhor, todos vocês, até amanhã, se Deus nos permitir. Amanhã é sexta, de manhã e à noite. Eu vou e ver amanhã tem culto. Da pomba e da serpente, sei lá. Depois a Célia fala, amanhã. Tá.